Olá, boa tarde. Quarta-feira, 22 de fevereiro e o NT Sul já vem chegando com as principais notícias do dia para você. Hoje a gente fala sobre as ações da Defesa Civil em Cachoeira do Sul. Inundações, quedas de árvores e outras ocorrências são atendidas por eles e o planejamento é atuar também na prevenção desses problemas. Incêndio no centro de Cachoeira do Sul. Uma mulher estava no apartamento que pegou fogo e foi transferida do HCB para tratamento em Porto Alegre por causa da gravidade das queimaduras. No quadro Educacão, a Francine Hernandes vai dar dicas de como treinar o cachorro para um passeio tranquilo. São passos simples que começam em casa. Praia Nova não vai ter guarda-vidas amanhã. A gente relembra o calendário com as datas de atuação deles. E hoje tem também um bate-papo sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Um especialista em liderança de equipes multidisciplinares traz estratégias para garantir o bem-estar dos funcionários. E você de casa pode fazer o NT Sul com a gente, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp em 51997697129. Ou então, comentando nas nossas transmissões ao vivo no Facebook ou ainda no YouTube. Então vai participando enquanto fica de olho nas notícias. O NT Sul já está no ar. Em 2022, Cachoeira do Sul passou por 12 vendavais e 3 ocorrências de granizo. Além disso, o município também teve registros de situações como inundação, deslizamentos, queda de árvores e agora estiagem, né? O ponto comum em todas essas ocorrências são as intervenções da Defesa Civil. Um trabalho permanente que tem muitas metas traçadas para 2023 e o foco é na prevenção. E é sobre isso que a Lena Caetano vai falar com a gente ao vivo a partir de agora. Oi, Lena, boa tarde, bem-vinda. Olá, Daniel, boa tarde a ti, boa tarde, amigos de casa. Muito bom estar com vocês. Realmente, Daniel, Defesa Civil cada vez mais tem necessidade de se adaptar, se ampliar a sua área de atuação, até porque é algo que é uma atuação cada vez mais necessária, e isso não só em Cachoeira do Sul. A gente percebe que no mundo inteiro, né, as alterações climáticas, muitas coisas acontecendo, e vira e mexe tudo isso resulta no quê? Na ação e necessidade de ações emergenciais que envolvam a Defesa Civil. Cachoeira do Sul já tem constituído a sua Superintendência de Proteção e Defesa Civil. Edson Neves Júnior está conosco, ele que é o coordenador e é o superintendente local, para nos dar mais detalhes sobre esta atuação. Júnior, Defesa Civil tem que estar devidamente e sempre em situação, em estado de alerta e de plantão. Boa tarde. Boa tarde. Esta é a nossa atribuição, né? Estar constantemente preparados e aptos a dar uma resposta a todo e qualquer sinistro ou evento adverso que venha afetar a normalidade do município de Cachoeira do Sul, né? A Defesa Civil, a nível mundial, sofreu algumas alterações, como tu relataste, até em função das mudanças climáticas, da recorrência de eventos adversos, sejam eles naturais ou tecnológicos, né? Pode ser incêndios em prédios, pode ser acidentes com veículos, como também terremotos, inundações e estiagem, e trouxe esse novo conceito de proteção, né, de proteger a população, proteger a comunidade, tanto social, ambiental quanto economicamente. Então, estamos buscando trabalhar, preparar a comunidade de Cachoeira do Sul para este, digamos que não é um novo momento, né, mas um novo entendimento de segurança global da população. Bom, em se tratando de Defesa Civil, o local, a gente sabe que diariamente tem registro em redes sociais, né? O pessoal da Defesa Civil é bastante ativo com relação a isso, né? Até para que a população tenha acompanhamento e saiba como se dirigir a vocês, né, no momento de necessidade, e também para divulgação de ações de prevenção, né? Porque a cultura da prevenção a desastres é o foco principal também que vocês trabalham, né? Sim, eu me lembro que a primeira entrevista que eu dei para ti, eu falava em desenvolver uma cultura de prevenção a desastre, né? Isto em 2021, e é o que nós estamos trabalhando. A divulgação das ações da Defesa Civil, além da prestação de contas à comunidade, serve também como um alerta daquilo que acontece, né?
que por vezes se imagina que grandes eventos ou que eventos com grandes danos só aconteçam em outros locais. E a nossa cidade está na lista dos municípios mais afetados por eventos naturais no Brasil, né? Estamos na lista dos municípios que são acompanhados pelo CEMADEM. E isso nos traz estudo, nos traz projetos, programas que têm que ser desenvolvidos junto à comunidade. E a Defesa Civil vem trabalhando nisto, se qualificando, né, colocando um plantão à disposição da população, telefones de contato, mantendo nas suas equipes plantão 24 horas para o atendimento, com um tempo de resposta de no máximo 1 hora para chegar até o local do evento, né? E contamos também com toda uma rede de apoio que trabalha em conjunto com a Defesa Civil, órgãos de segurança, secretarias municipais, instituições públicas e privadas, civis e militares, todas elas integradas junto à Defesa Civil para buscar o bem-estar da população de Cachoeira. O foco principal nos últimos tempos tem sido, Júnior, o programa Cachoeira Resiliente, né? E dentro desse programa, várias ações. Eu peço, inclusive, à produção que no momento que a gente vá falando, possa colocar algumas imagens de ações da Defesa Civil, de atuação da Defesa Civil em várias frentes de trabalho, em várias frentes de atuação, inclusive na última quinta-feira, quando Cachoeira passou por um vendaval, né, por um sinistro. E nós temos também, Júnior, tu mencionou a questão de contato. Tem um grupo de WhatsApp que é prioridade também da Defesa Civil, que a população agende o contato que vai estar aí na tela, para que possa também participar disso aí, possa anunciar algum evento ou então, de uma certa maneira, participar de tudo isso. Sim, a Defesa Civil implementou o número de WhatsApp, né, um número que está 24 horas com um agente da Defesa Civil, até para que a população, em uma situação de emergência, possa não apenas ligar, mas a gente até pede que dê preferência a enviar uma mensagem de WhatsApp com o seu nome, endereço, né, e que tipo de ocorrência, se possível até fotos relatando a imagem do dano, porque isso facilita no deslocamento da equipe, né? Já chega lá, já sabe que se o telhado é telha de 4 milímetros, se é 6 milímetros, se é telha de barro, se é 1 andar, se é 2 andar. Então essas ferramentas tecnológicas nos trazem, né, estas inovações, estes meios de comunicação que facilitam o nosso trabalho. E as mensagens que são recebidas via WhatsApp, a gente cria uma central na hora, né, que um agente fica recebendo essas mensagens e dividindo entre as equipes que estão na rua, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Defesa Civil, para otimizar, né, tempo e recursos para que o auxílio chegue o mais breve possível a todas as pessoas. Júnior, para 2023, a criação de uma central de doações de arrecadação de materiais, de equipamentos necessários, que se fazem necessários principalmente quando ocorrem essas situações atípicas aí, né, que é necessário. É necessário. Lena, eu até trago aqui informação que para este ano nós realizamos uma ação de sensibilização e isso teve a adesão de alguns vereadores do município e nós vamos criar um estoque de telha de fibrocimento 6 milímetros. Então já deve estar chegando amanhã as primeiras telhas e Cachoeira do Sul vem mantendo, né, um estoque no mínimo razoável, assim, para que as pessoas que sejam atendidas em no máximo 24, 48 horas já tenham no município, né, aquelas que se enquadram dentro dos critérios já recebam a telha, até para diminuir aquela entrega de lona, as pessoas ficarem sobre lona, que é algo que não resiste. Mas a gente sempre precisa, né, da ajuda do setor privado, de doações, e dentre os objetivos está organizar uma central de arrecadação que será coordenada até pelos agentes voluntários, com quem já realizamos formações, agentes voluntários, agentes mirins, né, instituições privadas que vão trabalhar em conjunto com a Defesa Civil, organizando essas doações para que cheguem realmente aquelas pessoas que precisam, o que de fato elas precisam. Né? Por vezes a gente recebe agasalhos, né, e tem até mesmo a dificuldade de armazenar. Então as campanhas serem direcionadas para aquilo que é necessidade. Muitas vezes recebemos o alimento da Defesa Civil Nacional, mas não recebemos kit de higiene pessoal. Então fazer campanhas direcionadas, ter uma central trabalhando com a comunidade, isso certamente vai ajudar quem mais precisa. Um outro aspecto que a gente pode salientar e destacar também, eu chamo imagens para ilustrar, é o trabalho que a Defesa Civil já vem realizando desde 2023 e pretende continuar
desde 2022 e pretende continuar em 2023, Júnior, é junto às escolas, né? A formação de base da prevenção, a cultura da prevenção e também a criação de núcleos comunitários da Defesa Civil. Sim, são 2 projetos, é o Educar para Prevenir, que trabalham todas as forças de segurança. Quero aqui agradecer até a Brigada Militar, Bombeiros, Polícia Civil, a UBRA, né, Secretaria de Saúde e Assistência Social, um projeto que visa educar as crianças para aquela cultura de prevenção que falávamos desde o início, trabalhando desde dos acidentes que possam acontecer na sua casa, na sua residência e também na escola, né, culminando com a elaboração de pequenos planos de ação escolares e evacuação destas escolas. No ano passado, realizamos um projeto piloto em 2 escolas, uma no perímetro urbano e uma no perímetro rural, porque são 2 realidades diferentes. O projeto foi muito exitoso e esta experiência agora será trazida, né, para todas as escolas públicas e privadas, porque a segurança ela é para todos, né, levando mais segurança aos nossos alunos, professores e funcionários de escolas. Além disso, eu falei a questão dos núcleos comunitários. Além das escolas, também há a comunidade envolvida nisso. Isso, a criação da Superintendência Municipal de Defesa Civil, ela na verdade implantou em Cachoeira do Sul o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Nós temos um sistema federal, estadual e Cachoeira criou o seu sistema próprio, onde tem a Superintendência, que é o órgão executor das políticas públicas de defesa civil. Vamos implantar no próximo dia, reorganizar o Conselho Municipal e os núcleos de defesa civil. Os núcleos são as organizações de bairros e localidades do interior, né, para que elas também estejam aptas a trabalhar como voluntários na defesa civil. Então, se nós temos, digamos, um vendaval na localidade do Doraznal, nós vamos ter pessoas lá que vão saber onde abrir o pavilhão comunitário, receber essas pessoas, dar um panorama de quantas famílias estão afetadas, comunicar isso à Defesa Civil para que chegue lá com melhores condições de atendimento a essas pessoas. Aqui na cidade já fizemos uma reunião com a UCAB para dividir em 6 núcleos, né, unindo bairros, né, bairro Barcelos, Augusta, Mauá, unindo bairros que são próximos, até para que esses bairros possam se autoajudar e interagir junto à Defesa Civil para atender as pessoas. São muitos assuntos em torno do tema Defesa Civil, mas um assunto final para a gente abordar aqui hoje. Há cerca de 2 semanas, Cachoeira do Sul teve oficializada a sua condição de situação de município em situação de emergência. A partir de então, o que de concreto acontece de recursos para a cidade, enfim, de ações, de benefícios para as pessoas mais atingidas? Bom, o município continua a entrega de água potável às famílias afetadas, também de ajuda humanitária, assim que identificado através do Serviço de Assistência Social. E agora nós já estive conversando com o pessoal do governo do estado, porque está tendo reuniões entre estado e União para definir, né, quais serão os auxílios que o governo federal e quais serão os auxílios que o governo estadual irá disponibilizar ao estado. Dentro da documentação que a gente encaminhou, a gente solicitou a renegociação de dívidas, né, agilizar também questão de seguros agrícolos pró-agro, isto diretamente aos produtores, e que no que diz respeito a assistência às famílias, né, o governo federal já sinalizou, né, que irá fazer a transferência de recursos financeiros para ajuda humanitária, que é a alimentação por 3 meses para as famílias afetadas, cadastradas e com o cadastro social em dia, né? Isso é obrigatório porque é a forma de prestação de contas. Estamos pleiteando também locação de caminhão-pipa, combustível para esses caminhão-pipa e também tanques móveis para aumentar a capacidade de transporte do município. Nós temos um caminhão de 10 mil litros, adquirimos no ano passado 3 tanques de 5 mil litros e isto já está sendo insuficiente. Então queremos conquistar mais tanques móveis para que a gente tenha mais mobilidade em transporte de água potável no município. Júnior, manifestação final, o que ainda falta para a nossa Defesa Civil, digamos assim, atingir a plenitude ou chegar mais rápido aos seus objetivos, né, de atingir uma comunidade, daquela cultura preventiva realmente eficiente? Eu acho que todos esses trabalhos que estão em desenvolvimento são necessários, né? As pessoas entenderem o trabalho de defesa civil, conhecerem, saberem que pode ligar, podem acionar. Estamos trabalhando para isto. O trabalho
de educação e cultura, ele vai levar algum tempo, mas essa divulgação que vocês fazem, levando as pessoas, os nossos canais de contato é extremamente importante, mas em defesa civil a gente diz que a gente nunca atinge a plenitude, né? A gente nunca pode estar tranquilo, a gente nunca sabe o que e onde ou de que forma vai acontecer ou qual a magnitude de um evento, um desastre natural pode ter. Então nós temos que estar constantemente em preparação, constantemente estudando, né? Os agentes de defesa civil, a gente tem metas de capacitações, então somente agora só no mês de janeiro foram 200 horas de treinamento a nível nacional de todos os agentes de defesa civil, e é estar sempre preparado, estar sempre buscando aprender, inovar e ouvir a comunidade também, seus anseios, né? Para que Cachoeira do Sul se torne cada vez mais segura. Júnior, obrigada pela participação, pelas informações. Tá então, Daniel, um pequeno resumo das ações da Defesa Civil, do que vem por aí em termos de Defesa Civil, dessa necessidade de envolvimento da comunidade, de qualificação também para que todos participem junto e estejam preparados para eventualidades, né, de sinistros, enfim. Falamos agora há pouco sobre estiagem, sobre Cachoeira do Sul ter sido homologado a sua condição, oficializada a sua condição de situação de emergência. E, Daniel, a gente sabe também que o governo federal, pelo jeito, está voltando sua atenção aqui para o estado do Rio Grande do Sul. É isso? Que informações você tem para a gente? Ok, muito obrigado, Lena, pelas informações, pois vamos falar disso, né? Assunto importante relacionado à estiagem. Conforme a Lena já adiantou, né? Uma comitiva de 5 ministros do governo federal vem ao estado amanhã para conferir de perto os efeitos da estiagem em propriedades de Hulha Negra, município gaúcho que fica perto da fronteira com o Uruguai. 312 municípios do Rio Grande do Sul estão em situação de emergência e tem uma expectativa por parte dos produtores do anúncio de medidas emergenciais de socorro ao setor. Nós vamos acompanhar. As agências FGTACine têm mais de 6 mil vagas de empregos disponíveis. Desse total, 45 estão com inscrições abertas na agência aqui de Cachoeira do Sul. As agências FGTACine reabrem nesta quarta-feira de cinzas com 6.874 vagas de trabalho. Deste total, 5.789 são permanentes e 1.085 temporárias. Das vagas disponíveis, 62% aceitam pessoas com deficiência, 30% não aceitam pessoas deficientes e 8% são exclusivas para pessoas com deficiência. Os trabalhadores interessados em se candidatar às oportunidades precisam ir na agência mais próxima com documento de identificação, CPF e foto. Confira agora a lista de agências com mais oportunidades no Rio Grande do Sul: Passo Fundo, Erechim, Garibaldi, Vacaria e Caxias do Sul. A agência de Cachoeira do Sul tem 45 vagas temporárias para carga e descarga. O trabalho é na cidade de Venâncio Aires. A empresa vai disponibilizar transporte diário para os funcionários. O requisito para ocupar o cargo é força física. Interessados precisam comparecer na agência de Cachoeira entre quarta e sexta-feira. Gente, ontem à noite aconteceu um incêndio num apartamento em um prédio aqui na rua 7 de setembro, no centro de Cachoeira do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A moradora do apartamento estava sozinha no momento em que as chamas começaram. Ela foi para o HCB, mas teve que ser transferida para uma unidade de atendimento especializado em queimados na capital gaúcha por causa da gravidade das queimaduras. Um incêndio na noite de terça-feira mobilizou o Corpo de Bombeiros e a SAMU em Cachoeira do Sul. Uma vítima, Marlova Bernardes, de 59 anos, foi atendida no Hospital de Caridade e Beneficência aqui da cidade, mas necessitou ser transferida para a unidade de queimados do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre na manhã desta quarta-feira, em função da gravidade das queimaduras. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, ela não estava no cômodo em que as chamas iniciaram, mas as altas temperaturas no local acabaram provocando as queimaduras. O sargento que realizou o resgate da vítima não soube precisar o quanto do corpo de Marlova foi comprometido com o incêndio. O fogo teve início por volta das 11 horas e em aproximadamente meia hora já estava controlado.
sem atingir outros apartamentos do prédio que fica na rua 7 de Setembro, no centro da cidade. Durante o atendimento da ocorrência, não foi possível identificar as causas do incêndio, que agora serão apuradas pela Polícia Civil. E atenção, você que quer comprar peça usada de carro, o site Peça Legal está com novas funções. O objetivo do Detran do Rio Grande do Sul é facilitar o contato com os desmanches credenciados que comercializam peças usadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora, os compradores podem contatar os centros de desmanche diretamente pelo WhatsApp. O primeiro passo é acessar o site peçalegal.detran.rs.gov.br. Feito isso, quem deseja comprar uma peça usada de um desmanche credenciado pelo Detran sem sair de casa, pode fazer o contato via WhatsApp. Basta clicar no telefone com o ícone do aplicativo e o site abrirá a conversa com a loja. O Detran do Rio Grande do Sul também adicionou à plataforma a opção de filtro, para que o comprador possa buscar apenas as empresas que tenham o item procurado. O novo recurso ainda permite filtrar por município, ano e modelo do veículo. O site Peça Legal reúne quase 10 milhões de peças usadas cadastradas para venda nos 435 desmanches credenciados do estado. Desde 2015, quando entrou em vigor a Lei dos Desmanches, esses estabelecimentos regulados pelo Detran RS são os únicos autorizados a vender peças usadas em território gaúcho. A lei veio para combater a venda de peças ilícitas oriundas de veículos roubados e furtados. E depois do recesso do Carnaval, as agências bancárias reabriram hoje ao meio-dia. E com esses 2 dias sem funcionamento, segunda e ontem, a Federação Brasileira de Bancos alerta que as contas que venceram nos dias do feriadão podem ser pagas sem acréscimo de juros e multas hoje. Isso vale para contas de consumo como água, energia elétrica e também telefone, além de boletos. Então, se o seu boleto aí venceu na segunda-feira ou venceu ontem, tem o dia de hoje para pagar sem nenhum tipo de juro e nenhum tipo de multa. E o nosso assunto agora é com você que tem cachorro aí na sua casa, porque hoje é dia do quadro Educacão com a Francine Hernandes. E a dica da vez é para quem quer passear com o doguinho, mas não consegue porque ele não se comporta, é bagunceiro, arruma briga, encrenca na rua. Então, para quem ainda vai começar esses passeios e quer fazer tudo certinho para que esse momento seja tranquilo, fica de olho aí nas dicas da especialista. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. Hoje a gente vai falar sobre aquele cachorro que não se comporta no passeio, que puxa para todos os lados. Vou dar umas dicas práticas aqui para vocês. A gente está aqui num campo, que é um lugar bem tranquilo para a gente começar os nossos treinos de passeio, mas eu sempre indico que treinos de passeio sejam começados dentro de casa, dentro do seu apartamento ou do seu pátio, em lugares que não tenham muito estímulo. Isso aí é treino. Porque não adianta você escolher o melhor material de passeio para o seu cachorro se você não ensinar ele a lidar com esse material, se você não ensinar ele o comportamento que você deseja no passeio. Tem vários materiais aí no mercado, eu gosto muito de usar o peitoral anti-puxão, que é esse aqui que a Regis está usando, que ele prende aqui na frente, de forma que quando o cachorro puxa, ele faz uma lateralização e o cachorro é forçado a olhar para você. E como eu vou fazer isso? Bem simples. Eu vou pegar o meu cachorro, colocar na guia, pegar um petisco que ele goste bastante. Porque o seu cachorro ele tem que trabalhar motivado por alguma coisa. Pode ser um petisco, um brinquedo ou um carinho, né, Red? Mas aqui, ó, vamos de petisco. Eu vou ajudar o meu cachorro a andar com esse petisco, ó. Vou ensinar ele a andar do meu lado. Andou do meu lado? Muito bem! Eu elogio e recompenso, para que ele entenda que esse é o comportamento que eu espero. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu recompensar esse comportamento do meu cão, mais ele vai repetir esse comportamento. Outra forma é, mas Fran, fiz isso, meu cachorro continua puxando muito. Seu cachorro puxa porque ele quer cheirar as coisas no passeio. Cheirar é maravilhoso, ele descobre um mundo novo, cheio de coisas. Então,
Primeira coisa, seu cachorro precisa entender que ele pode cheirar quando você deixa. Segunda coisa, se toda vez que ele puxar, você deixar ele cheirar, ele vai continuar puxando, porque ele vai estar sendo recompensado por esse comportamento. Então, na sua casa, onde ele não tende a puxar, onde ele não procura outros cheiros, você vai fazer um treino que é, toda vez que o cachorro passar na sua frente, você muda de direção. Ah, Fran, ele não está passando. Ótimo, vai elogiando, vai mudando de direção. Para quê? Para que quando você faça isso na rua, seja natural para o seu cão. Ah, Fran, mas aí eu vou andar na rua que nem uma barata tonta, meu cachorro está sempre puxando. Eu não vou sair do lugar e tá tudo bem. O passeio, ele é para o seu cachorro treinar e você não precisa percorrer grandes distâncias. Distribua um tempo de passeio. Ah, hoje eu vou sair com o meu cachorro 15 minutos, 2 vezes ao dia, enfim. E aí aproveite esse passeio para fazer treino. Porque se o seu cachorro está pensando, ele está gastando energia. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu mostrar aqui. Nosso espaço é meio curto, mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que vocês vão fazer no treino de passeio. Ó, vou caminhar aqui com a Red. Ela passou na minha frente, ó. Eu mudo de direção. Para que ela acostume a mudar de direção. Tá vendo que a Red ela já fica me olhando? Porque ela sabe que se ela me cuida, eu elogio muito bem, garota. Então ela vive tentando me olhar para ganhar o elogio, porque a minha atenção é muito importante para ela. Faço em casa o treino de andar do seu lado com o petisco, o treino de passou na sua frente, você puxa e recompensa ele só quando ele está do seu lado de novo. Certo, gente? Coloque essas dicas em prática e me contem como foi, tá bom? Ah, outra coisa. Muita gente me diz assim, Fran, meu cachorro não coloca o material de passeio. Eu pego e ele foge. É importante lembrar que o material de passeio ele é natural para nós humanos, mas ele não é natural para o seu cachorro. Logo, a gente também tem que ensinar o seu cachorro a gostar do material de passeio. E ele adora passear, mas colocar o material, como não é algo normal para ele, ele não curte muito. Então, o que eu vou dizer para vocês aqui de dica? Eu gosto muito de ensinar um comando chamado Vem Guia. Eu pego a guia do meu cachorro, vou pegar um petisco gostoso e vou fazer aqui, ó. Vem Guia. Ó, vou passar o petisco e vou passar pela cabeça do meu cão. Depois é só vir e fechar. Para meu cachorro não para mim fechar aqui. Você vai pegar o petisco e vai largar no chão. Enquanto ele come o petisco, você vai fechar. Não tem interesse nenhum pelo petisco, né? Mais uma dica de ouro. Espero que gostem. Muito obrigado por estarem com a gente. Legal, boa dica. Obrigado aí a Francine. Minha gente, está na hora do seu espaço, do seu recado, da sua participação no Telejornal NT Sul. A gente abre aqui diariamente espaço para você participar, para você contar a sua informação, a sua notícia, questionar as coisas do dia a dia. É para isso que serve esse momento de interatividade aqui do Telejornal NT Sul. E você pode participar mandando um WhatsApp para a gente, 51997697129. Deixa salvo no seu WhatsApp para interagir com a gente. Eu vou começar aqui neste bloco com alguns recados das nossas redes sociais, das lives, do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Tá com a gente aqui a Lourdes Helena Machado e ela tá fazendo aqui um pedido de ajuda para a gente da TV, da reportagem, para divulgar, conforme ela relata aqui, o que ocorre na escola EMEI Favo de Mel, em Cachoeira do Sul. Faremos uma reunião amanhã às 18 horas. Pelo que eu sei da situação, né, que a Lourdes refere aqui, são funcionárias, pelo menos 2 funcionárias que foram transferidas pela Secretaria Municipal de Educação para outras escolas, um remanejamento, e a EMEI Favo de Mel ficou com 2 funcionárias a menos. E a comunidade escolar está se mobilizando. Vamos acompanhar. Obrigado, Lourdes, pela participação com a gente, não é, por trazer à tona esse assunto bem importante. A Ilga Gladys Abish também está com a gente aqui, mandando boa tarde. Obrigado, Ilga, pela participação. A Jurema Barcelos dizendo que está com saudade da terrinha, com saudade de Cachoeira do Sul. Obrigado, Jurema, por estar com a gente, matando um pouquinho da saudade por meio aqui do Telejornal NT Sul. No nosso YouTube, a Lucimere Beck está mandando boa tarde. Obrigado, Lucimere, pela participação.
O Orvil Neto está perguntando aqui quando que vai sair a rótula em frente ao Stock Center. BR-153, né? Marcelo Gama, avenida que cruza aqui Cachoeira do Sul. Tem motoristas que terminam fazendo ali a conversão onde não é devido, inclusive podem ser multados, tem ali o risco de acidentes. Importante que essa rotatória saia do papel, né, Orvil? Vamos atualizar, buscar mais informações. Até onde temos de informações, não havia um prazo claro para o início dessa obra, o que é muito necessário em função da movimentação que aumentou em função do Stock Center, né? Vamos para a tela, participações aqui no nosso WhatsApp. Evaldo Júnior, a atuação da Defesa Civil de Cachoeira do Sul é exemplar. A equipe e a coordenação estão de parabéns pela agilidade e rapidez com que atendem as ocorrências e mais, realizando o trabalho de prevenção. Nota 10. Obrigado, Evaldo, pela participação. É isso, daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações da nossa comunidade. Você que está em casa também pode interagir. Vai contando a sua informação, relatando o que ocorre onde você está e, se quiser, comente também os conteúdos que nós estamos apurando e trazendo nas nossas reportagens por aqui, tá bom? A gente vai para um intervalo rápido agora e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, Praia Nova não vai ter guarda-vidas amanhã. A gente relembra o calendário com as datas de atuação deles. E você confere um bate-papo sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Um especialista em liderança de equipes multidisciplinares traz estratégias para garantir o bem-estar dos funcionários. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 36 agora e o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. E a gente está dando uma olhada aqui na condição do tempo, nas condições climáticas desta quarta-feira no centro de Cachoeira do Sul. Tem aí uma fina camada de nuvens, né? O sol está aparecendo, um pouco do céu também. Temperatura agradável para essa época do ano, calor, mas nem tanto. Certamente quem está na zona rural, né, aqui de Cachoeira do Sul, ou em ambientes rurais do Rio Grande do Sul, gostaria de ver alguma condição para chuva, o que não está acontecendo de uma maneira muito significativa hoje, né? Temos aí a estiagem que segue predominando. E o tempo segue firme em Cachoeira do Sul, em boa parte do território gaúcho. Mas para amanhã, aí tem alguma possibilidade de chuva aqui no município. Os detalhes agora na previsão do tempo. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sol, com poucas nuvens e não tem previsão de chuva para o município hoje. Temperatura mínima 19 graus, máxima 31. Na quinta-feira também o sol aparece, mas pode ter chuva, embora de baixa intensidade. Temperatura mínima 20 graus e máxima 30. Na sexta-feira deve chover em Cachoeira do Sul ao menos 25 milímetros. Essa chuva pode ocorrer ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 21 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira de cinzas, mas com a presença de nuvens esparsas. Não se pode descartar chuva isolada no litoral norte e na serra. O mesmo pode ocorrer na Grande Porto Alegre e no norte. Mas nada de chuva forte, essa previsão é realmente de chuva fraca. O tempo fica firme no oeste, no noroeste, no sul e na região central. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje, que seguem o padrão de ontem. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 34. Na região norte, em Passo Fundo, 27 graus. Na região central, em Santa Maria, 31. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. As temperaturas estão mais amenas, mas mesmo assim, tem gente curtindo o balneário Praia Nova, balneário do Rio Jacuí, aqui em Cachoeira do Sul. Mas atenção, porque a Praia Nova vai ficar sem guarda-vidas amanhã. No final de semana, os profissionais voltam a atuar. Veja na reportagem o cronograma completo divulgado pelos bombeiros. A guarita na Praia Nova, no Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, vai estar fechada nesta quinta-feira. A orientação do 6º Batalhão de Bombeiros Militar é que os banhistas evitem o local neste dia. O banho seguro pode ser tomado com a supervisão dos guarda-vidas a partir de sexta-feira. Eles devem atuar durante todo o final de semana na Praia Nova. Mas segunda e terça,
o local fica novamente sem atuação dos profissionais e a guarita fica fechada. Lembrando que os guarda-vidas atuam das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 7. Importante, né? Aproveitar, desfrutar da natureza, é um bom balneário, mas fazer isso com cuidado e tendo esse resguardo, sabendo que os guarda-vidas estão ali trabalhando, cuidando com atenção. Portanto, nos dias em que eles não estão presentes, o importante é evitar, né, não entrar no Rio Jacuí. Gente, o Corpo de Bombeiros retomou hoje de manhã as buscas pelo jovem Brian Grande, de 20 anos, que desapareceu quando a ponte pêncil do rio Mampituba virou na cidade de Torres, litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. A Marinha do Brasil e a Brigada Militar estão auxiliando com embarcações na busca de Brian. Além das buscas no rio Mampituba, com embarcações, botes e motos aquáticas, a Brigada Militar está sobrevoando a região. A ponte pêncil virou na madrugada de segunda-feira, quando cerca de 100 pessoas estavam sobre a estrutura, que tem capacidade máxima definida para 20 pessoas. E a gente volta a trazer agora as mensagens dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. E eu renovo aqui, reforço o meu convite para você que chegou agora, ligou a sua televisão, se conectou nas redes sociais nessa quarta-feira, que está meio quarta assim com cara de segunda-feira, porque muita gente fez feriadão na segunda e na terça. Então, hoje as coisas começando meio lentamente Brasil afora, né? Quer participar com a gente, contar a sua informação? Então vai lá no WhatsApp, manda mensagem pra gente, 51997697129. Pode mandar uma foto, se quiser mandar um áudio comentando algo, contando uma informação, pode fazer isso, ou mandar um vídeo também e a gente põe aqui na telinha. E claro, nas nossas lives, nas redes sociais, você pode comentar à vontade, tá bom? É só acessar aí facebook.com/TV Cachoeira, pode comentar à vontade na live e o mesmo vale lá no canal do YouTube, viu? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver quem fala com a gente aqui no nosso Facebook. Tá com a gente Diego Débora Rezende Rosa. Boa tarde, adoro assistir. Muito obrigado. Um abraço aí para toda a família. Uma ótima quarta-feira. Está com a gente aqui também a Tereza Lopes, mandando seu boa tarde. Obrigado, Tereza. A Sandra Ferreira, o Everson Ferreira e o Edson, sempre com a gente. Ficamos aqui gratos pelo carinho e pela mensagem. Vamos aqui para a telinha. O Rudinei Mota está participando aqui. Você lembra da participação do Rudinei? A gente mostrou essa participação, se eu não estou enganado, ontem, falando da situação do Parque Xangri-Lá. Foi ontem ou foi na segunda-feira? Foi essa semana. E aí ele diz aqui, piorou a situação aqui no Parque Xangri-Lá. Noite passada houve mais deslizamento na lateral. Olha aí, ó, a gente tem inclusive foto, uma outra perspectiva aqui desse local. Eu lembro que a gente mostrou ali que estava desmoronando, agora dá pra gente já ver aí que tem um buracão. Então quem vai passar com um veículo, né, de carro, de moto, a pé, tem que ter atenção, especialmente à noite. E fica o alerta aí para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul, né? Entrada do bairro, Parque Xangri-Lá, precisa de atenção, né? E uma manutenção bem feita aí nessa rua. Muito obrigado ao nosso telespectador. Daqui a pouquinho tem mais recados, vai participando, a gente traz a sua informação já já. E o assunto agora é para quem tem vivência em ambiente de trabalho, chefe ou funcionário. Você já se viu em um cenário de estresse, de ansiedade, que afetaram a sua saúde? Isso é uma questão que deve ser observada porque a saúde mental no ambiente de trabalho é fundamental. A repórter Gabriela Belo bateu um papo com um especialista em liderança de equipes multidisciplinares. Victor Moreira é autor do livro Autoliderança Antifrágil e apresenta estratégias para garantir a saúde mental dos funcionários. A Gabi também falou com ele sobre tarefas exigidas pelos chefes que são abusivas. Gabi, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, Daniel, então eu tô aqui para falar sobre essa questão aí da saúde mental dos funcionários, mas comigo aqui eu tenho um especialista nesse assunto, é o Victor Moreira, já está conosco, né, Victor? Seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje. Muito obrigado, Gabriela, é um prazer poder estar aqui com você e com os telespectadores. De que forma que a gente identifica que um patrão ele está abusando, digamos assim, né, da boa vontade de um funcionário? Gabi, essa pergunta é muito importante porque o abuso, ele é, por incrível que pareça, nós reconhecemos o abuso quando nós vemos isso acontecer com outra pessoa. Mas quando acontece com a gente mesmo, a gente tem dificuldade de identificar, sabia?
Então, essa sua pergunta é muito importante. Saber que eu estou num ambiente onde está tendo algum abuso é muito importante. E isso é algo que a gente tem que ficar atento o tempo inteiro. Então, a dica que eu dou é sempre para a gente nos observar. As pessoas param de se observar. E aí a gente começa a falar, pô, eu estou estressado, eu estou trabalhando demais. Mas muitas vezes, nesse eu estou estressado, eu estou trabalhando demais, é onde está acontecendo o abuso. E é bom ficar atento. Fala disso por conta da pressão psicológica, né, que se tem na maioria dos ambientes de trabalho. E este, inclusive, é um assunto abordado no teu livro, né, Vitor? Isso, exatamente. Na verdade, o assunto abordado no meu livro, ele é o seguinte: nós vivemos num mundo caótico. Então, como você bem disse, no ambiente de trabalho, nós vivemos num ambiente que a gente é exigido o tempo todo, a todo instante. E a gente chega a um nível que a gente começa a se culpar. E a gente se estruturar para poder se blindar disso e entender o caos ao nosso redor e não deixar com que nós nos tornemos caos, como o ambiente está caótico, é muito importante e é isso que meu livro aborda. E por que cuidar tanto, né, da nossa saúde mental? Porque quando a gente fere a nossa saúde mental, a gente mexe com o nosso emocional e a gente estagna todas as áreas da nossa vida. Começa com algum abuso no trabalho, com algum burnout, que tem acontecido muito, né? Quando a gente passa do ponto e a gente fica num estado de exaustão que a gente não consegue fazer mais nada e isso começa a interferir nas outras áreas da nossa vida. De repente, a gente está cansado, estressado com a família, de repente a gente não consegue mais praticar o nosso esporte preferido e quando vê, a nossa vida vai se arruinando aos poucos. Então, por isso que é importante nos blindar. A área de formação do Vitor é engenharia de produção. E quando eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o teu currículo antes de fazer essa entrevista, me bateu a curiosidade, por que um engenheiro foi se especializar nessa área, Vitor, no qual a gente está aqui batendo esse papo? Essa pergunta, eu adoro essa pergunta, muita gente se pergunta isso, né? Você como engenheiro, por que você foi falar de liderança, autocuidado? E a resposta ela é muito fácil para mim. Porque ao longo da minha carreira eu sempre trabalhei e me especializei, inclusive eu sou internacionalmente certificado em gerenciamento de projetos. E uma das coisas que eu aprendi, sabe, Gabi, é que a definição de projeto é um empreendimento que tem um início, um meio, um fim e tem um propósito exclusivo. Se a gente for olhar essa definição, se a gente prestar bem atenção, é a mesma definição de vida. Ou seja, projetos, eles são estruturados para poder se organizar em um meio caótico, para a gente dar resultado em um meio caótico. A nossa vida é um projeto. Esse é o maior projeto que a gente tem e que todo mundo carrega. E se eu tenho ferramentas de engenharia para poder fazer um projeto dar certo, por exemplo, no meio da Amazônia, onde eu trabalho, eu consigo fazer com que essas ferramentas façam dar certo a minha vida também. Como que a gente consegue identificar, daqui a pouco, o funcionário ou o patrão tem sinais ali para identificar que ele está vivendo, ele está passando por uma situação abusiva, como a gente começou essa entrevista falando? Gabi, tem um sinal que eu gosto muito e eu sempre fico alerta para os meus liderados, e até eu mesmo sempre estou alerta, que é a gente se sentir culpado por não trabalhar. Isso é muito perigoso. Tem pessoas que quando estão, por exemplo, acaba o expediente e chega em casa, o fato de não ligar o computador, o fato de não deixar o celular da empresa ligado, aquilo traz um sentimento de culpa, como se eu não estivesse sendo produtivo. Mas, na verdade, eu tenho direito àquele descanso. Esse sentimento de culpa, para mim, é o maior sinal de que alguma coisa errada está acontecendo no ambiente de trabalho e a gente precisa ficar alerta. No caso, o funcionário ele vai embora da empresa, mas ele sente que mesmo em casa ele tem que seguir trabalhando, sendo que ele não está ali cumprindo uma jornada de trabalho. Perfeitamente, exatamente. O trabalho começa a ser a maior prioridade da vida dele, no sentido de ele trocar até mesmo momentos com a família. O livro do Vitor, ele fala, o título é Autoliderança Antifrágil. Onde encontrar teu livro, Vitor? Faz uma propagandinha aí para o pessoal que está assistindo a entrevista, está mais interessado a saber mais deste assunto. Se vocês entrarem no meu Instagram, que é @VictorAlmeidaMoreira, tudo minúsculo, então, @VictorAlmeidaMoreira. Tem um link lá, vocês vão entrar num site onde diretamente vocês vão ser direcionados para baixar um e-book.
E esse e-book é gratuito, é só baixar esse e-book e lá tem a sumarização do método da autoliderança antifrágil. Dentro desse e-book você vai entender o método. Se você se interessar, lá tem também onde adquirir o livro. Que legal, então de graça aí para saber melhor sobre essas informações que ele falou pra gente, né? Sobre o trabalho, quando ele acaba sendo pressionado, o chefe acaba pressionando o funcionário e essa questão toda da saúde mental, que é muito importante. Vitor, eu agradeço a tua participação aqui, agradeço a disponibilidade de falar com o pessoal de casa. Valeu, brigadão. Muito obrigado, Vera, é um prazer enorme. É isso aí, assuntos sobre os quais a gente precisa ter clareza, né? Justamente para não ter um problema no ambiente de trabalho, especialmente para não ter problema com a nossa saúde, que é um bem precioso e, portanto, temos a responsabilidade de cuidar bem dela, né? Por falar em saúde, o IP Saúde está em alerta com denúncias de usuários do plano sobre cobranças por consultas e cirurgias. A cobrança é ilegal e não pode ser feita nem por profissionais conveniados e nem por hospitais. O Instituto afirma que em 2 meses as denúncias recebidas mais que dobraram. Os crimes de extorsão já estão sendo investigados pelo Ministério Público. Para esse tipo de denúncia, o IP Saúde criou uma ouvidoria. Então atenção aí para os contatos. Os contatos são os seguintes: 51, código de área, número 3288 1538 ou 0800 541 6136, na opção 7. O atendimento é de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia. Pelas regras, o plano garante assistência médica numa rede conveniada de hospitais e consultórios mediante coparticipação. O governo do estado desconta de cada servidor 3,1% do salário e esse dinheiro é repassado para o IP Saúde. Mas na hora da consulta, alguns médicos estariam cobrando, além do valor legal estipulado pelo plano. Você já ouviu falar da doença falciforme? Cerca de 47% dos brasileiros desconhecem essa doença, que já atinge cerca de 60 mil pessoas no nosso país e todos os anos surgem 3.500 novos casos. Agora você vai saber mais sobre ela na reportagem do Pedro Farias. Existem tipos de anemias que não são desenvolvidas pela deficiência de algum nutriente. Você conhece a anemia falciforme? Ela é uma doença genética e hereditária, causada por uma anormalidade de hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue. Eles perdem o formato de disco, ficando enrijecidos e deformados, tomando o formato de foice. É daí que vem o nome da doença, falciforme. O Ministério da Saúde estima que existam hoje cerca de 60 mil pessoas com alguma doença falciforme no Brasil. No mundo todo, nascem em média de 300 a 400 mil crianças a cada ano com essa mutação genética. A anemia falciforme é uma doença congênita que vai piorando ao longo do tempo, reduzindo a expectativa do paciente para uma média de 40 anos de idade. O diagnóstico pode ser feito através do teste do pezinho, realizado entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido. Se não for diagnosticada precocemente, a doença pode levar à morte, entupindo os microvasos do organismo e provocando o acometimento de todos os órgãos do paciente. O que mais caracteriza a doença é que essa doença ela evolui em crises. E a crise mais comum, a crise que todo mundo conhece, é a chamada crise vasoclusiva, que a gente conhece como crise dolorosa. Esses indivíduos têm dores alucinantes, dores de 0 a 1000. A dor é tão importante que esses indivíduos, na maioria das vezes, quando estão em crise, eles chegam a ser internados em unidade de terapia intensiva para tomarem drogas muito potentes para diminuir a dor. A rotina de quem possui anemia falciforme é bem diferente de pessoas normais. O paciente fica doente com muita frequência e quase sempre precisa tomar analgésicos para sanar a dor. O hospital vira praticamente uma segunda casa. Quem possui falciforme manifesta uma série de sintomas além da dor. Devido às crises, os pacientes que procuram prontos socorros são taxados como dependentes químicos, muitas vezes pela falta de conhecimento sobre a doença.
Eles acabam sendo incompreendidos por faltar o trabalho ou a escola para ir ao hospital, como já aconteceu com o Irã. Às vezes a pessoa, já me ocorreu mais de uma vez a pessoa falar, tipo, mas isso daí, sabe, tratar anemia falciforme como se não fosse algo importante, uma doença importante. Então eu ficava muito bravo, eu ficava bravo e chateado, né? Porque eu falo, não, como pode isso? Uma doença que eu venho lutando minha vida inteira, eu já passei por tanta coisa, tanta dificuldade, né? A pessoa não faz ideia, a pessoa não sabe e vem falar isso pra mim, entendeu? Então foi uma das piores coisas que já aconteceu, foi isso também. Quase metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre a doença falciforme. O desconhecimento da população dificulta a maior inclusão e luta por direitos de quem possui a doença. Por isso, foi criado o projeto Lua Vermelha, coordenado pela doutora Marimília. Segundo ela, o objetivo maior é educar e conscientizar as pessoas de que a falciforme existe e está presente em todas as etnias. Se der um Google em doença falciforme, anemia falciforme, é o que vai vir. É uma doença com maior incidência na raça negra e muitas vezes, dependendo do texto, que só acontece nos indivíduos de raça negra. Então, é um indivíduo estigmatizado, é um indivíduo que não quer dizer que tem a doença, ele não assume a própria doença, ele não quer falar sobre a doença, exatamente porque pode arremeter é uma doença de pobre. Enquanto você não popularizar a doença, dizer para as pessoas que existe uma doença chamada doença falciforme e que essa doença é uma doença crônica, debilitante e que mata o indivíduo, ninguém vai saber que ela existe. A doença existe e também tem solução. Tratamentos podem ajudar a auxiliar na qualidade de vida do paciente. E o transplante de medula óssea pode corrigir a produção de glóbulos vermelhos defeituosos causados pela mutação da falciforme. Irã foi contemplado com um transplante e agora desfruta de uma nova vida. Tudo a gente ficava com receio, né? Era muita coisa, desencadeia por qualquer coisa. Então, ele sempre teve uma vida blindada, né? Nunca teve uma vida livre. Ele nunca pôde fazer o que ele gostaria de fazer, né? Então, eu acho que o que marcou há 2 meses atrás foi isso. Pós-transplante, ele poder tomar o primeiro banho de cachoeira, aquela água trincando sem ter uma crise. Foi algo que mudou também. Eu podia aproveitar esse ano, depois do transplante, viajar com meus amigos, ficar longe dos meus pais, que eu nunca tinha ficado antes. E foi incrível também, foi uma sensação de liberdade, sabe? De eu poder sair, viajar, ficar tranquilo que nunca vai acontecer uma crise de dor ou ter uma intercorrência. Imagina a alegria dessa família, né? E por isso é importante conscientização, buscar o atendimento de saúde para fazer o tratamento adequado, né? Vamos ver aqui os recadinhos dos nossos telespectadores. Está com a gente a Rosângela, mandando aí o seu bom dia, dizendo que está curtindo o NT Sul. Obrigado, Rosângela, pela companhia com a gente neste horário de almoço desta quarta-feira. O Paulo Freitas está com a gente, dizendo que ele é cachoeirense. Está acompanhando o NT Sul diretamente de Porto Alegre, nossa querida capital gaúcha. Muito obrigado, Paulo, pela companhia, pelo recadinho aqui no nosso canal do YouTube. Vamos para a tela, participações aqui do nosso WhatsApp. Jamir Trindade, eu e minha esposa estávamos lá na noite que aconteceu o acidente. Ele está falando daquela queda da Ponte Pêncil em Torres, né? Passamos pela ponte às 22h30. Graças a Deus decidimos voltar de Uber para Torres. Obrigado, Jamir. Que bom que vocês não estavam lá nesse momento, né? Que tantas pessoas terminaram caindo, foi um momento muito difícil e algumas pessoas terminaram, inclusive, perdendo a vida, né? Quem mais? Lilian Carvalho, esse é o Boris, nosso cãozinho fotogênico, tá aí ele, cheio de pose, né? Obrigado, Lilian, pela participação, obrigado pela companhia e por mandar a foto do Boris. Dulce Maidani, gostaria de mandar meus parabéns pro meu sobrinho, que está fazendo 1 aninho, e dizer que a tia ama ele. Beijos da tia e dos primos Derek e Isadora. Tá aí o sobrinho, né, fazendo 1 aninho cheio de pose na piscina de bolinhas. Parabéns para ele, vida longa e sucesso, né? Felicidades para toda a família. Obrigado a você de casa que interagiu, que falou com a gente nesta quarta-feira. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã o NT Sul está de volta ao meio-dia. Obrigado pela sua companhia e acesse as nossas redes sociais para continuar de olho nas nossas notícias. Excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!